Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Whitecast. Para você que nos assiste pela primeira vez, o Whitecast é o podcast da TecnoIT, que é a empresa líder nacional em inteligência tecnológica e cidades inteligentes. Aqui nós apresentamos para vocês o universo de tecnologia e inovação. Eu sou Ana Dias. Oi, bem-vindo a todos. É um prazer estar aqui novamente no ITcast. Eu sou o Carlos Machado. Hoje nós estamos aqui com o secretário Sérgio Túlio, secretário de Estratégias Disruptivas, Ciência e Tecnologia e Inovação de Maceió. Secretário, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre a sua trajetória, como foi chegar até esse cargo até agora. Em que momento você percebeu que a tecnologia ela pode ser uma aliada da gestão pública? Bem, muito bom dia ainda, né? É uma satisfação, Ana, Carlos, estarmos aqui no ID Podcast, né? Estarmos aqui num evento tão importante, né, de tecnologia, de inovação, né, onde a gestão pública pode fazer troca de experiências, né, e ações que facilitam a tomada de decisão do gestor público com o intuito maior de tomada de decisão correta para a população. Então, é uma satisfação para nós do Maceió estarmos aqui, né, representando a Prefeitura de Maceió, a gestão do prefeito Rodrigo Cunha, prefeito JHC, e estarmos aqui trazendo um pouco do nosso trabalho, né? Inicialmente, vou me apresentar, né? Sou Sérgio Cavalcante, estou como secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maceió, sou gestor público, né, formado em administração, formado em direito. Já trabalho na gestão pública desde 2008, né? Comecei na esfera do governo estadual, depois fui para o governo municipal, depois Assembleia Legislativa, Senado Federal e hoje voltei para a gestão municipal da Prefeitura de Maceió como secretário. E aí foi quando eu tive, né, o maior contato com a inovação, com a tecnologia, né, com a ciência, no intuito de realmente ser um gestor de projetos, de ações que possam trazer benefício para a população. Então, uma coisa completamente nova, assumi a secretaria em 2023, em junho de 2023, uma secretaria recém-criada, né, pelo prefeito JHC na reforma administrativa, onde ele teve a sensibilidade de transformar em gabinete de governança que tratava sobre dados, que tratava sobre políticas públicas voltadas para a inovação, para a tecnologia. Ele teve a sensibilidade de transformar esse gabinete de governança em uma unidade gestora, uma secretaria municipal, né, com projetos, com ações, com políticas públicas voltadas para a inovação e tecnologia, transformando o Maceió numa cidade mais inteligente, mais humana, mais sustentável. Então foi aí que eu tive o primeiro contato com a inovação, com a tecnologia e vou dizer que foi uma coisa bastante diferente para mim. Eu também sou empresário, então o público e o privado são coisas que andam um pouco, as tomadas de decisões são completamente diferentes, né? Sim. Porque no privado você quer uma coisa, você vai e realiza. No público você quer uma coisa, você pode realizar desde que você trate de seguir as normativas, as instruções, a legislação vigente. Então, existe aí essa diferença, mas nada que impeça um trabalho, né, voltado para o bem maior, que é o bem daquela população que necessita dos serviços públicos numa melhor forma, numa forma mais eficiente, mais transparente. Muito bem. Bom, então vamos falar um pouco sobre essa trajetória, né, voltada mais para inovação dentro do setor público, que muitas vezes é quebrar paradigmas, né? Então, como foi o processo de trazer a pauta para dentro da prefeitura e se teve alguma resistência? Bem, como você mesmo disse, né, é uma pauta completamente nova. Sim. A gente tratar com inovação no serviço público é bem difícil hoje, né? Porque a gente precisa saber que para inovar é uma coisa completamente nova. Como é que você vai aplicar uma coisa nova no serviço público se você não tem um modelo já existente? Sim. Então a gente teve muita quebra de paradigma, a gente teve muita
trabalho, né, esforço concentrado neste sentido. Hoje eu posso dizer que a Prefeitura de Maceió, nós temos todas as nossas estruturas, todas as nossas secretarias já com essa, vamos dizer assim, com essa mente aberta para ver que a inovação ela é transversal, né? Não é porque eu trato de inovação que eu não vou servir para a área de saúde, que eu não vou servir para a área da gestão pública, que eu não vou servir para a área da ciência social. Tudo se conecta. Sim. Né? Porque são através de dados, através de ações, né, de formas como a gente vê todo o trabalho que está sendo realizado, é que a gente tem os dados para tomar a decisão correta. E a gente não consegue tomar decisão sem ter um dado. Você não consegue tomar nenhum tipo de decisão se você diz, aquela ação, aquela política pública que nós colocamos, ela está surtindo efeito para a população? Como é que a gente vai mensurar? É através de dados. Então a gente consegue sim hoje buscar isso e fazer com que hoje todas as áreas da Prefeitura de Maceió se sensibilizem e saibam que a inovação, que a tecnologia veio para ajudar, não veio para atrapalhar ninguém, para ser mais uma pedra, mais um obstáculo na execução do serviço público de qualidade. Então a gente vem fazendo isso, né? A determinação do prefeito JHC e do prefeito Rodrigo Cunha é neste sentido, que a gente possa levar tudo aquilo que Maceió necessita com qualidade, com transparência, utilizando sim a inovação, utilizando a tecnologia como uma mola propulsora para a execução de políticas públicas mais eficiente, onde o nosso grande papel é levar tudo isso e transformar tudo isso em ações estruturantes, em ações que possam mudar a vida das pessoas, Sim. ou começar a abrir a cabeça dessas pessoas para que vejam, olha, aquela determinada ação talvez não sirva para mim nesse momento, mas pode servir para o meu amigo, para o meu vizinho, para o meu líder comunitário. Então a gente faz essa interação. Então a gente vem fazendo desta forma, com muito trabalho, mas com grande participação de todas as secretarias, dos gestores públicos, e principalmente da população, que vem aceitando, vem percebendo que a gestão pública ela vem inovando, a cidade vem se transformando numa cidade inteligente, sustentável, né, que é para o bem de todos. Não é só para o bem da gestão, é para o bem maior, que é da população. Então é isso que a gente vem fazendo aí nesse pouco mais de quase 2 anos na gestão pública à frente da pasta de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maceió. O senhor tocou em um ponto muito interessante que fala sobre a gestão municipal, onde ela se preocupa em estruturar todo um projeto antes de ser estabelecido. Então, quando o senhor fala justamente sobre isso, que precisa pensar antes de agir, trazer a pauta com resultados, com propriedade antes de implementar no município, é muito importante. Isso faz com que a população entenda que o município se preocupa, de fato, com a gestão da cidade do município. Exato. Um outro ponto que o senhor falou, e eu gostaria até de explorar mais esse tema, com relação a essa gestão baseada em dados, né? A tomada de decisões baseada em dados, Isso. que é um dos pilares de projeto de cidades inteligentes, sem dúvida. Eu queria explorar um pouquinho mais esse tema e que o senhor primeiro dissesse se, dentro desse contexto, o senhor poderia dizer hoje que Maceió tem uma estratégia claramente definida para a implementação desse tipo de ferramenta tecnológica, se existe essa estratégia de transformação e inovação, e também se a sua pasta, como é que é o planejamento disso, a integração das demais pastas, se a sua pasta ela age como uma integradora, como um centro ali de não só irradiação das ideias, mas também de tomada de decisões e integração entre as demais pastas da administração municipal. Quando o prefeito JHC instituiu, né, criou não só a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, né, estratégias disruptivas de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele criou algumas outras secretarias, justamente no sentido de descentralizar essas tomadas de decisões, essas ações. Ou seja, colocando cada um desses atores dentro de um plano de governo que foi entregue ao TRE, apresentado à população, e que hoje a gente vem cumprindo esse plano de ação de governo. Hoje nós temos uma secretaria de governo do município,
onde nós temos, sim, um sistema, e aí quando eu falo um sistema, eu falo uma forma de trabalho, onde todas as secretarias colocam as suas ações, né, apresenta essas ações para o gabinete do prefeito e para a secretaria de governo, onde ele coloca tudo isso no dashboard, certo? Onde a gente consegue enxergar a execução de todas elas. O quanto essa ação está sendo executada, o que é que está emperrando talvez a ação, na execução, se aquele serviço está sendo entregue à população, e nós conseguimos, a gente está até, inclusive, entregando o plano de ação, terminando o plano de ação 2025, 2028, né? E nosso prazo se encerra sexta-feira agora, dia 6, onde todas as secretarias já entregaram esse plano. Então, hoje, tanto o secretário de governo, quanto o prefeito e o nosso vice-prefeito têm em mãos quais as ações, como anda, qual é o prazo que vai ser executada, quais ações dependem não só das suas secretarias, mas de secretarias parceiras, né? Bem como atores externos, né? Se de repente você tem uma ação voltada junto com o Sistema S, com a Casa da Indústria, com a Associação Comercial, com os líderes comunitários, então a gente consegue hoje, em Maceió, ter essa visão. E nosso prefeito e nosso vice-prefeito, eles são bem antenados nisso. Eles realmente cobram e eles estão corretíssimos em cobrar. Sim. Porque eles vão ser cobrados da população e quem colocou eles lá é a população. Então, hoje está bem definido que o trabalho da Prefeitura de Maceió, hoje como um todo, não é voltado para as secretarias, para o interno, sim voltado para o externo. E aí eu pego um pouco do que nós fizemos lá na secretaria quando eu assumi. A primeira coisa foi apresentar o que é inovação, o que é uma estratégia disruptiva para o meu time, para aqueles que estavam chegando junto comigo. Então, nós fizemos um planejamento estratégico, nós conseguimos definir a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, o que e onde nós queremos chegar. O que a gente quer fazer não é fazer ações pontuais, ações que, vamos chamar assim, ações vitrines, só chegam, mostram e somem. A gente quer deixar um legado. O propósito da gestão. A gente quer deixar um legado. E essa é a proposta do prefeito JHC, do prefeito Rodrigo Cunha. O prefeito Rodrigo Cunha era senador da República, hoje faz parte da gestão, é um parceiro de primeira ordem do prefeito JHC. Então, pegou o prefeito JHC, o senador Rodrigo Cunha, que são dois jovens voltados para a inovação. Um foi deputado federal, outro foi senador da República. O prefeito JHC é autor do Marco Legal das Startups, que hoje é uma referência e é a base legal de muitas possibilidades de avanço da tecnologia, da inovação no Brasil, né? E o senador Rodrigo Cunha foi presidente da Ciência e Tecnologia, da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, presidente da Frente de Eletromobilidade. Então a gente pegou dois jovens, trouxe para a gestão, e esse espírito é quem embasa todo o trabalho da Prefeitura de Maceió e de todos os secretários. Hoje, a gente consegue ver que a nossa secretaria, que foi recém-criada, ela consegue transversalizar, ela consegue democratizar a inovação. Ou seja, hoje nós temos 100% dos nossos processos em Maceió são digitais. A gente não tem mais processo físico. Foi um trabalho árduo, trabalho muito complicado, porém, um trabalho de várias mãos. Não foi de uma determinada secretaria, foi de uma gestão como um todo. Então, hoje a gente tem isso. Hoje, a população de Maceió tem acesso, assim que abre o processo, recebe o protocolo, ela tem acesso de como anda todo o processo. Isso facilita demais a vida dos gestores públicos, porque a gente só precisa... Qual é o número do processo? Sim. Você vai no número do processo, né? Pelo título a gente já sabe, mas pelo número a gente consegue verificar todo o andamento, quais foram os despachos, quais foram os pareceres, onde é que tem trava, onde é que não tem trava. Então a gente consegue fazer isso. E desta forma, a gente consegue conscientizar os gestores públicos das demais pastas, no sentido de que a inovação, a tecnologia, ela agiliza o nosso trabalho.
Sim, com A gente, com um certeza. clique, a gente consegue ver tudo. E hoje, no país, no mundo, a pessoa hoje, tudo que a gente quer tá no celular. É Ou verdade. tá no celular, ou tá no tablet, Já essa né? expectativa, né? Já Já é é esperado que expectativa, a esteja gente já tem uma ferramenta de inteligência artificial que hoje você quer determinado assunto, você coloca lá no chat GPT, você tem tudo, lógico, você vai ter que estudar aqui, Com certeza. né, para poder fazer uma apresentação, um embasamento melhor. Então a gente consegue ver hoje que a inovação veio para ficar. Às vezes você quer fazer uma reunião, você mobiliza 10 pessoas, 8 pessoas, 5 pessoas, mas é a questão da logística, é a questão do espaço, do tempo. Não, vamos fazer uma reunião online? E aí você né, coloca ali o limite de horário para aquela reunião. E uma reunião que a gente vai conversando com a reunião, era para resolver um assunto, termina 2, 3 horas de reunião. Com o advento da inovação, a gente consegue dar um limite, em 1 hora a gente consegue resolver tudo aquilo que a gente está esperando. E, consequentemente, você ia atrasar todas as outras agendas, né? Então, a gente consegue ter essa flexibilidade, consegue ter essa forma mais rápida de tomar a decisão. Então, hoje, a gente consegue enxergar isso. O importante é que a tomada de decisão na Prefeitura de Maceió, ela é uma tomada coletiva, né? Mas a palavra final, lógico, é do prefeito, do Sim. nosso vice-prefeito, mas eles escutam os seus gestores para a tomada de decisão. E eles escutam essa decisão, tendo em vista os dados que nós temos dentro do nosso dashboard, dentro das nossas informações, dentro dos estudos dos dados que a gente tem. Então, isso facilita muito a nossa trajetória aí e a nossa forma de fazer gestão pública e ver que a gestão pública ela tem que ser inovadora mesmo. A gestão pública tem que trazer benefício para o gestor e principalmente para a população. Porque uma gestão pública inovadora, bem trabalhada, transparência, com competência, com efetividade, você reduz custo, Sim. você reduz custo de trabalho, custo financeiro, custo emocional, né? As pessoas conseguem chegar de forma mais leve em casa porque as coisas andaram. Então, ou seja, tem um benefício. Então, a gente tem que pegar tudo isso que a inovação e a tecnologia traz para a nossa gestão pública, para a gestão pública como um todo, e ver, ela veio para ficar, né? Então, eu acho que hoje toda prefeitura deveria ter uma pasta de ciência e tecnologia ou ter uma diretoria voltada para essa pauta, porque ela é transversal. Sim. Não só ter, mas protagonizar, né? Exatamente. Exato, tem que ter e protagonizar, mas você só vai conseguir o protagonismo dela se você tiver, primeiro, uma consciência interna do quanto é importante, ou seja, você tem uma visão, uma missão bem definida, ou seja, fazer um planejamento estratégico, e é isso que a gente fez na secretaria. Então, hoje, todos os servidores da secretaria sabem a nossa missão, sabem a nossa visão, sabem os nossos valores, sabem quais são as nossas ameaças, onde a gente pode chegar, onde a gente quer chegar, por que a gente ainda não chegou. Então, a gente consegue enxergar dessa forma e fazer uma gestão pública inovadora, disruptiva, que é o que a gente vem fazendo ao longo desse pouco mais de quase 2 anos aí de gestão. E o senhor falou alguns pontos que eu gostaria, inclusive, de destacar aqui, e um deles é como a tecnologia traz proximidade entre as pessoas. Claro que a tecnologia bem aplicada, bem utilizada, as ferramentas tecnológicas utilizadas da forma certa, no momento certo, ela traz essa proximidade, essa facilidade nos processos. E não é diferente também na administração pública, como o senhor bem disse, e quando a administração pública tem os processos facilitados, né, e muito bem elaborados, estruturados a partir da tecnologia, a população sente esse reflexo. Esse trabalho, esses projetos que são empregados dentro da administração pública para facilitar o processo como um todo, traz esse reflexo dentro da população, né? A população consegue ter retornos melhores, consegue ali ter uma proximidade com a gestão pública e entender os objetivos dela. E outro ponto que o senhor falou foi sobre trabalho. E essa palavra é muito importante porque a gente vem
acompanhando o trabalho da gestão pública dos municípios voltados para a tecnologia, e eu queria, inclusive, falar um pouco mais desse lado prático, né? Que é sobre as soluções tecnológicas, né? Os projetos inovadores que já estão sendo colocados em práticas dentro do município pela secretaria. Então, o senhor pode falar para a gente, se tiver algum que o senhor queira destacar como símbolo, né? Algo que tenha marcado a cidade, o senhor pode ficar à vontade. Isso, a gente tem várias ações, né, que a gente vem trabalhando ao longo desses quase 2 anos à frente da secretaria, né? Uns com mais não com mais importância, mas uns que têm um alcance maior, outros que têm um alcance menor, né? Eu posso trazer aqui uma ação nossa que é o Maceió Tá On, né, que em 2021, o prefeito JHC, o então prefeito JHC, junto com o então senador Rodrigo Cunha, à época, conseguiram colocar um programa, né, um projeto para ser executado em Maceió, que era colocar Wi-Fi, né, em 135 pontos na nossa cidade. Sejam pontos tipo praças, né, igrejas, escolas, ou seja, a gente conseguiu, principalmente em áreas de maior vulnerabilidade, em grotas, em regiões mais afastadas, tipo na parte alta da cidade, na parte na lagoa. Então a gente conseguiu democratizar esse acesso à internet, seja para aquela pessoa que quer estudar um pouco mais, ou que quer mesmo utilizar a sua rede social para divulgar o seu serviço, ou para ver o que está acontecendo de forma geral. Então a gente conseguiu instalar esses 135 pontos, é uma das ações que essa gestão vem fazendo e vem dando continuidade. Nós temos também, nós fizemos também um ciclo de inovação, né? Nós conseguimos fazer o primeiro ciclo de inovação aberta de Maceió, que foi um sucesso. Nós conseguimos definir no primeiro momento 4 áreas da nossa capital, para que pudéssemos levar à população as nossas dores e fazer com que essas pessoas pudessem se interessar e fazer parte direta da tomada de decisão e da resolução do problema que nós tínhamos. A gente fez aí primeiro a gente fez tanto essa parte do ciclo foi importante porque a gente conseguiu juntar a inovação com o viés jurídico. Nós conseguimos lançar um edital, né, tudo dentro que manda o Marco Legal das Startups. E aí foi um sucesso, essas 4 áreas. Tivemos, quando lançamos o edital, para que as pessoas pudessem se inscrever para conhecer os desafios, nós tivemos mais de 415 pessoas inscritas, a sociedade civil, seja ela no âmbito local, pessoas de Maceió, da capital, o estado também como um todo, e a nível nacional também. Então foi transmitido pela internet, a gente ficou super satisfeito que a gente tinha alugado um espaço para 200 pessoas, e de repente quando a gente viu tinha mais de 250 pessoas presencialmente e quase 200 de forma online, conseguiram conhecer os desafios, e desse conhecimento dos desafios, nós tivemos 108 ideias escritas, credenciadas para participar desse ciclo de inovação, onde foi durante 6 meses. Tivemos 3 fases bem definidas: fase de mentoria, fase de tutoria, utilizando impressoras 3D, protótipos, onde essas empresas começaram dentro desses 6 meses, e nas fases da mudança de etapa, elas foram sendo credenciando para a próxima fase, e nós chegamos a 6 startups vencedoras desse ciclo de inovação, com a premiação de R$50 mil, por cada área. Então, teve uma área, na área da saúde, por exemplo, tivemos 2 vencedores, então eles dividiram o prêmio, e foi para apresentar um MVP,
um mínimo produto viável para a prefeitura. Com a possibilidade, e aí sim a gente utilizando o marco legal das startups, com a possibilidade de aceleração e contratação dentro do limite do marco legal das startups, que é até 1.600.000. Então, as 4 áreas, nós tivemos 2 delas estão em fase de aceleração, as outras 2 estão em fase de apresentação e de adequação do projeto à nossa realidade. Então, foi um sucesso. Eu posso destacar isso. Nós vamos fazer já o segundo ciclo de inovação também, né? Já estamos trabalhando no edital para que a coisa fique toda colocada como a lei determina, né? E temos outras ações também, como o Inovotalks, que é palestras, conversas com o setor produtivo, com as pessoas que querem empreender, né? Sobre temas de inteligência artificial, como empreender, como utilizar as redes sociais, enfim. Foi muito bacana. Temos uma parceria também com a Meta, detentora do Instagram, do WhatsApp, né, do Facebook, onde a gente tem uma trilha de conhecimento, onde essas pessoas só conseguem acessar, são 4 trilhas, elas só conseguem acessar as outras trilhas quando terminam o primeiro módulo, o segundo, o terceiro, e aí com a certificação da Meta. Isso vai ajudá-los, ajudar essas pessoas que estão fazendo a impulsionar seus negócios, aquelas pessoas que ainda não conseguiram fazer os seus negócios, a criar os seus negócios. E nós temos o carro-chefe da secretaria, que é uma ação que tem um impacto social muito bacana, não só o impacto inovador, mas eu acho que o impacto social, sim, que é o nosso Tecmassa, né? O Tecmassa surgiu uma procura que fizemos e nós vimos um modelo, uma ação como essa no Rio de Janeiro. Fomos lá, porque não é desmérito algum a gente dizer que a gente copia aquela ação que deu certo em outros locais. Lógico que a gente tem que adaptar para a nossa realidade. Sim. Na realidade do Rio de Janeiro é uma, a realidade de Márcio é outra. A gente conseguiu fazer isso em parceria com o Sistema S, através do Senai. Nós temos um caminhão escola, onde a gente pode levar a inclusão digital para as pessoas vulneráveis de Maceió, para onde elas não conseguem chegar, ou seja, utilizando aquele ditado português: se Maomé não vai até a montanha vai até Maomé. E é justamente isso. É desta forma que a gente consegue fazer uma política pública de inclusão, uma política pública de inovação que traga resultados. Né? Onde a gente conseguiu aí, ao longo de 7 meses, transformar e abrir a cabeça de mais de 4.200 pessoas em Maceió. A nossa meta era 4.000 pessoas, nós conseguimos 4.200, que representa mais de 100% da meta, onde a gente leva a inclusão digital, o letramento digital, àquelas pessoas acima de 14 anos, né? Ou seja, pessoas que são só jovens que procuram. Não. Pessoas de 50, 60, 70 mais. Tem pessoas que não conheciam o que era um computador. Meu filho, eu vim aqui fazer para conhecer esse negocinho aqui. E aí ele só, depois daqui que eu fiz esse curso, eu até pedi para o neto comprar um bichinho desse para mim. Então, ou seja, a pessoa que sim, não tem conhecimento nenhum, não tinha possibilidade, e hoje tem lá no computador um acesso à informação, seja ele para fazer uma receitazinha de bolo, buscar alguma coisa, ou até mesmo para ficar vendo conteúdos bacanas que existem nas redes sociais. A gente sabe disso, a gente sabe que tem todo tipo de conteúdo, né? Então a gente conseguiu fazer isso aí, é uma ação hoje de carro-chefe, e não é à toa que essa ação entrou no plano de governo do prefeito JHC e do prefeito Rodrigo Cunha, agora para essa gestão 2025-2028. Ou seja, a gente fica muito feliz com isso, porque é uma ação relativamente com um custo não muito alto, mas com um impacto muito grande, né? Porque hoje a gente leva introdução a Word, Excel, PowerPoint básico, aqueles que já trabalham, que já conhecem um pouco mais avançado, as pessoas que querem empreender, tipo, conhecer o que é um Canvas, o que é um WhatsApp Business,
que essas ferramentas podem promover para o empreendedorismo, aquelas pessoas que querem empreender e aquelas pessoas que hoje todo mundo sabe, nós brasileiros, que nós temos uma plataforma hoje chamada GovBR, que tem todos os nossos dados. Sim, E o quanto é importante a gente conhecer como funciona esse GovBR com certeza. para que aquela pessoa não fique tão vulnerável, de repente, com, né, a questão do uso dos seus dados de forma incorreta. Então, até aquelas pessoas também que não conhecem nada de informática para saber se aquele determinado site é seguro ou não. Então, se a gente não leva nessa ação uma forma de capacitação a longo prazo. A gente leva uma forma de capacitação no curto prazo, são cursos, né, oficinas de curta duração, de 2 a 3 horas, e a gente consegue fazer em 2 turnos, duas oficinas diferentes. Então, dentro de uma semana, a gente consegue fazer várias oficinas, né? Lá em Maceió, a gente leva essa ação, a gente deixa ela durante 15 dias em cada ação. Conseguimos percorrer todas as regiões administrativas de Maceió. São 9 regiões administrativas, conseguimos atingir 15 bairros, e nessa segunda edição a gente foi com uma meta muito mais audaciosa, né, onde a gente conseguiu em 7 meses atingir 4.000 pessoas. A gente vai agora, em um ano, atingir 12.000 pessoas, é a nossa meta, a gente triplicou. Nós não temos só uma estação móvel, agora nós temos 2 estações móveis e pontos físicos, para que nós possamos iniciar na estação móvel aquela capacitação de forma inicial, para dar um start, para dar uma abertura de mindset para essas pessoas, para que elas possam depois procurar determinados cursos ou oficinas com maior duração, para assim nós conseguirmos inseri-los no mercado de trabalho, utilizando uma parceria com a nossa Secretaria da Juventude, que é o Emprega Jovem, utilizando uma parceria com a Secretaria da Mulher, que tem um Banco Empreendedor das Mulheres. Então, pega um Banco Empreendedor das Mulheres, que são ali mulheres da periferia, mulheres de renda baixa, ou até mesmo aquelas que não têm renda. Nós ajudamos através desse programa, financiamos essa abertura de negócio dela, tudo com prestação de conta, tudo com edital bem feito, bem aprovado, trabalhado dentro da legislação, e a gente vê o quanto isso muda a vida dessas pessoas. E aí, aquela moça que de repente fez lá, pegou um recursozinho para abrir uma lojinha de bolo, uma lojinha de venda de picolé, ou de artesanato, seja ele que for, e de repente a gente entra com uma ação como a nossa, e diz: olha, você tem um negócio, você já tem uma empresa, você já é empreendedora. Então vamos pegar, ó, isso aí que você faz, e vamos ver aqui o que de repente uma plataforma social dessa, uma plataforma digital, pode alavancar a venda dos seus produtos. Vamos divulgar, vamos mostrar como é que você divulga. Então a gente consegue mesclar uma ação de inovação, pegando outras parcerias internas, e aí sim é primordial justamente a gente ter essa conectividade entre a estrutura interna da gestão, ou seja, pegar ações de cada uma delas. Rapaz, você tem uma ação aí bacana. Eita, eu tenho uma ação aqui. Será que a minha ação aqui consegue se encaixar, consegue se conectar com a sua, e de repente a gente conseguir mudar a vida dessas pessoas? É assim que a gente trabalha, é assim que a gente faz gestão pública hoje em Maceió. Então eu fico muito satisfeito com essa ação, que não é só uma ação de letramento digital propriamente dita, é uma ação de impacto social. Com certeza. Então isso é muito importante, e aí você vê depoimentos, né? Eu vou até fazer uma fala às 14 horas no painel, e nós vamos abordar o tema do Tecmárcia. Eu vou passar um vídeo, enquanto é gratificante ver o depoimento dessas pessoas. Com certeza. Você está entendendo? É muito bom. Então você tem um impacto social, e é através desse impacto social a gente consegue abrir a cabeça dessas pessoas e mudar um pouco a vida delas. A gente sabe o quanto a vida de determinadas pessoas, o povo brasileiro, é sofrida, né? Mas é um povo trabalhador, um povo que arregaça as mangas, Sim. né? Que às vezes falta apenas um incentivo do poder público para que eles possam tirar aquilo que eles imaginam do papel e colocar em execução. Então é mais ou menos isso. Sem dúvida, o fim da tecnologia deve ser melhorar a vida das pessoas. Nós acreditamos muito nisso. E
não faz nenhum sentido você planejar ações tecnológicas sem ter em mente as pessoas, né? O resultado daquilo para os cidadãos, para as pessoas. Né? A tecnologia ela não pode ser um fim em si. E, da mesma forma, a gente acredita que para todo problema urbano, todo problema da vida nas cidades, existe hoje uma ferramenta tecnológica que pode ser empregada para tentar resolver ou pelo menos mitigar aquele problema. E aí, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, da mesma forma que o senhor falou da questão do prêmio, de ideias inovadoras, ideias existem muitas, e há muitas frentes a se atacar para resolver diversos problemas. Como que é o processo de repente, pegar todas essas ideias e priorizar? A gestão, ela é um exercício de priorização, porque, afinal, não há recursos ilimitados. Né? Não dá para fazer tudo que a gente gostaria. Exato. Mas eu queria que o senhor falasse sobre o processo de tomada de decisão. Como se prioriza dentre tantas ideias, tantas ferramentas tecnológicas, tantas soluções inteligentes, né? Como escolher aquelas que serão priorizadas e direcionadas primeiro? Lógico, a tomada de decisão dentro de uma gestão parte muito também do perfil que o gestor coloca como prioridade. Hoje nós temos o prefeito Rodrigo Cunha, o prefeito JHC, eles têm um perfil inovador. E o que eles querem é justamente que as ações que nós trabalhamos tragam resultados efetivos para a população. Como você mesmo colocou, a gente sabe que para fazer essas ações, a grande maioria delas depende de recurso público a ser investido e que os recursos são muito limitados. A gente sabe, olha, para de repente chegar numa ação aqui, a gente às vezes, dentro de uma política fiscal, e uma política fiscal bem exercida, bem controlada, a gente tem que priorizar. Então, a tomada de decisão hoje, dentro da nossa gestão, é voltada para o bem maior, para a população. É lógico que nós temos ações que não podem parar, ações voltadas para a saúde, para a educação, assistência social, são aquelas ações prioritárias, porém não deixam de lado ações relacionadas a transporte, a gestão pública, a primeira infância, a inovação. Então a gente consegue hoje levar esses projetos ao prefeito. Dizer, prefeito, eu tenho uma determinada ação aqui. A primeira pergunta que ele faz, qual é o impacto que isso vai ter para a população? Olha, prefeito, o projeto tem este impacto. Vai ter um impacto social, vai ter um impacto financeiro, vai ter um impacto de publicidade, vai ter um impacto de visibilidade, porém vai ter um impacto para a população. A gente vai conseguir mudar um pouco a vida dessas pessoas. Então, através de uma boa exposição do projeto que a gente está defendendo para o prefeito, a tomada de decisão. É lógico que são várias áreas da prefeitura, são inúmeros problemas, e os problemas não são problemas... A gente sabe que tem problemas que persistem, a gente já sabe que de repente vai acontecer e a gente já está trabalhando preventivamente, mas tem aqueles problemas que chegam de uma hora para outra, né? Tipo, enchentes, chuvas, alagamentos. Então, que aquele a gente tem que priorizar ao máximo, mas a gente consegue também, uma forma inovadora, de uma forma que a tecnologia traz para a gente hoje, possibilitar e prever qual é o impacto de uma possível chuva, de uma possível enchente, e a gente consegue programar, a gente consegue fazer um plano de trabalho, uma ação orquestrada com todas as secretarias, para que traga o mínimo de impacto negativo para a população. Então, hoje, a tomada de decisão na nossa prefeitura é uma tomada de decisão coletiva, as prioridades existem, são várias, mas sempre voltada para quem mais precisa, que é a população. Com certeza. Secretário, depois de ouvir
todas essas ações, todos esses projetos que a Prefeitura de Maceió tem desempenhado, é evidente que a população, a participação da população tem sido efetiva, né? Inclusive, parabéns, né? Porque eu achei que são projetos muito importantes e com impacto social, como o senhor bem disse, muito fortes, né? A presença aí da população participando de todas essas ações é muito importante. E aí, vamos falar então do futuro disso tudo, né? Que, claro que tudo que a gente emprega aqui no presente, a gente quer que ele continue se desdobrando e que o futuro não seja diferente daquilo que já vem acontecendo agora, que seja sempre muito melhor, com certeza. Então, olhando lá para frente, quais são as tendências de tecnologia que o senhor acredita que vão transformar aí a realidade das cidades, né? E como que Maceió consegue se destacar dentro desse cenário? Bem, como você falou aí, a gente vai falar um pouco de futuro, né? Mas para falar do futuro, a gente tem que falar do que vem se fazendo hoje, para que aquilo que está se fazendo hoje seja realmente um legado para a continuidade, né? Então, hoje, Maceió procura trabalhar de forma voltada a uma política de Estado, né? Nós hoje trabalhamos ações dentro da prefeitura para dar continuidade independente de quem venha assumir no próximo mandato ou grupo político. Por quê? Porque nós entendemos que aquela política bem feita é a política pública que vai ser executada no presente e vai refletir no futuro. Com certeza. Então é isso que a gente trabalha, né? Hoje a gente está vivendo um momento que a gestão pública precisa ser cada vez mais das pessoas, voltada para as pessoas. E é isso que a gente passa mais a escutar mais, né? Para a gente poder ter o feeling, ver quais são as necessidades que a gente pode implantar no presente para chegar no futuro. Então a gente hoje tenta usar a tecnologia de forma inteligente, né? Em pensar em soluções junto com a população, né? Então, as grandes mudanças vão vir dessas combinações. E usar os dados para tomar decisões melhores, para simplificar os processos, né? Principalmente para colocar as pessoas no centro de tudo. Porque são as pessoas que ficam, são as pessoas que vão utilizar os legados, são as pessoas que vão utilizar o que está se colocando hoje no presente, né? O que está se plantando hoje para se colher no futuro. Não são robôs que vão usar e ser os beneficiários disso. São as pessoas. E política pública é voltada para as pessoas. É isso, então a gente faz isso. Então eu gostaria aqui, né, de agradecer, né, esse espaço aberto, né, um evento tão importante como esse, né, o Smart City Business 2025, onde a gente pode ver aqui inúmeras prefeituras, inúmeros gestores públicos que se destacam, né, que vêm transformando a vida das pessoas, transformando a vida das suas cidades, e deixando legados, né, deixando ações que vão ser implantadas no futuro e para as pessoas. Então, é super importante Maceió estar presente nesses eventos, trocando essas experiências, vendo o quanto podcasts como este, né, nos facilitam, nos ajudam a conhecer essas outras ações, a conhecer os exemplos de outros gestores que vêm dando certo, e a gente trocar uma experiência, a gente conversar. Se a gente aqui consegue buscar informar o que a gente vem trabalhando e também sair informado do que está acontecendo, do legado de outras gestões, de outros gestores públicos, de outras prefeituras, de outras pessoas que estão fazendo o que a gente vem fazendo aqui.
pensar nas pessoas. Sim. Inclusive, o secretário a Tecno-IT, né, Carlos, tem justamente essa visão de transformar a vida das pessoas através da tecnologia. E esse espaço aqui é muito importante para que as pessoas, para que a população saiba o que realmente acontece de uma forma mais aberta e de uma forma, com uma colocação um pouco mais voltada para a realidade delas, não é, Carlos? Exatamente. E, inclusive, nesse contexto, e até para a gente fechar, eu gostaria que o senhor falasse, porque tem várias cidades que estão começando a priorizar a tecnologia nesse momento. Queria que o senhor deixasse um insight para aqueles gestores que estão começando agora a perceber essa capacidade disruptiva da tecnologia na gestão pública. Que recado que o senhor deixaria para eles? Uma mensagem, até um conselho para aqueles que estão começando agora e também, para finalizar mesmo, que legado que o senhor gostaria, depois da sua passagem pela secretaria, como o senhor gostaria de ser lembrado ali, a própria gestão pública municipal de Maceió como um todo, não só a sua pasta. E responsabilidade vocês estão me dando agora em ter que deixar um conselho, né? Não, Responsabilidade enorme. Depois de ouvir todos esses projetos maravilhosos da Prefeitura de Maceió, eu acho que fica até fácil. Deixar aqui no site o legado, a gente já sabe mais ou menos qual que é. Pois eu acho que se a gente pode querer deixar um recado para essas pessoas que estão começando a introduzir a inovação nas suas gestões públicas, eu acho que é tentar ser o mais disruptivo possível. Primeiro, saber o que é ser disruptivo. É fazer a mesma coisa de forma diferente. Então, a gente tem que ser diferente. A gente tem que trabalhar de forma diferente, pensando justamente no bem maior do município. E alguns entendem que são as ações. Mas eu acho que tem que enxergar que o bem maior do município são as pessoas pela qual nós estamos trabalhando. Com certeza. Nós somos servidores públicos. Sim. Então, pelo nome a gente já diz, servidor. Nós estamos ali para servir. Então, é a gente servir de forma competente, de forma transparente, de forma eficaz, mas sempre com um lado humano bem presente nas nossas decisões. Então, acho que se a gente começar a pensar um pouco mais nas pessoas, eu acho que as ações que nós podemos trabalhar e deixar legado, e deixar de legado algo, pode ser muito mais fácil de execução. Então é isso, é a gente trabalhar desta forma, olhando as pessoas, vendo que a gente está ali para servir, buscar, sim, seguir o plano de trabalhos, plano de ação, plano de governo no qual nós estamos ali para seguir, porque nós somos ali servidores públicos, secretários, na sua grande maioria, né? Eu acho 100% são cargos de comissão, ou seja, estamos ali colocados, né? Escolhidos pelo gestor público. Então, quando nós somos escolhidos, eu acho que a responsabilidade é muito maior. Porque a gente começa a ser vitrine, né? Para aquela ação que a gente vem sendo fazendo. Então, acho que é isso. A gente ser disruptivo, pensar nas pessoas, trabalhar com assiduidade no que a gente tem que fazer e, acima de tudo, ser mais humano. Porque são as pessoas que ficam, como eu disse. São as pessoas que vão ficar ali. Hoje sou eu, amanhã não sou mais eu, são os meus filhos, são os meus netos. Ou seja, elas ficam. E eu, como eu sempre digo, eu não sou secretário, eu estou secretário. E enquanto secretário, eu quero fazer um trabalho para que eu seja lembrado, talvez, com essas ações que a gente vem fazendo, mas eu acho o seguinte, dizer, pô, a gente conseguiu dar visibilidade a uma secretaria que foi criada recente e que as pessoas hoje conseguem enxergar que essa secretaria, que tem uma pauta de inovação, de tecnologia, ela tem um propósito, ela tem as suas missões e ela tem que ser universal. Ela tem que transversalizar todas as áreas. Eu acho que se eu deixar isso
para que eu entenda que determinado secretário, amigo, diga: eita, essa ação aqui, peraí, deixa eu ligar aqui para a Secretaria de Ciência e Tecnologia para ver se eles têm alguma coisa. Então, só dele pensar desta forma, eu já estou satisfeito que o trabalho vem sendo bem executado. Muito bom. Legal, bacana. Foi um prazer recebê-lo, secretário. Foi um bate-papo muito agradável. Eu espero realmente que as pessoas assistam e tirem proveito e exemplos. Uma coisa que o senhor falou que é muito importante, a troca de experiências. E daí, o fim desse tipo de evento que a gente está, do podcast que a gente produz, a nossa vontade realmente é essa, é trocar experiências e fazer com que as pessoas não tentem ficar reinventando a roda também. Porque é uma grande perda de esforço. O senhor falou, Trabalho. em determinado momento, o senhor falou assim, não é vergonha dizer que copiamos. Na verdade, não é nem fato de ser vergonha, eu acho que é necessário você aproveitar a experiência que deu certo. Então, Exatamente. Nesse sentido, queria agradecer muito, o senhor trouxe uma experiência muito bacana, peculiar, Sim. como é cada cidade do Brasil, tem a sua peculiaridade, a sua experiência. Acho que é muito importante para todos O que a gente nós. tem no Brasil, a gente tem. É peculiar justamente por causa disso, porque a gente tem povos diferentes, Sim. O nosso culturas jeitinho diferentes. brasileiro, Nosso jeitinho que brasileiro. é Muito diferente de rico. todo outro. Não Não existe, não tem Pode ir igual. para qualquer lugar do Sim. mundo, a gente sempre vai ter, para determinado problema, a gente vai resolver com um jeitinho brasileiro, né? Esse é o que importa. Muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Secretário, muito Parabéns. obrigada. Parabéns por essa iniciativa, parabéns por esse trabalho, né, de abrir esse espaço para que a gente possa apresentar um pouco das nossas ações, conhecer ações de outros entes. E se não conhecem Maceió não é só uma cidade voltada, né, para inovação, mas, por favor, vão lá em Maceió. Né? Nós temos, além da inovação, nós temos as nossas praias, nós temos a nossa cultura, nós temos as nossas festas, e aí eu falo um pouco do maior São João do litoral do país, que é o Maceió, o São João Maceió, com atrações inúmeras, né, que começa agora dia 21, e quem tiver a oportunidade, vá a Maceió, conheça essa festa, conheça o nosso povo, conheça a nossa cidade, que eu acho que vão sair encantados, não só das belezas naturais, mas também de como a nossa gestão hoje vem fazendo a diferença na vida das pessoas. Secretário, muito obrigada. Eu só tenho a agradecer mesmo, porque todas as informações que o senhor trouxe a respeito de Maceió foram, assim, fundamentais. E o que movimenta o nosso processo de inovação fala sobre a tecnologia. E uma coisa que me chamou a atenção em todas as suas falas foi sobre pessoas, trazer as pessoas para dentro dessa realidade. O movimento que as pessoas fazem é muito importante para que a tecnologia continue. E a gente sempre fala isso aqui. A tecnologia foi feita para pessoas e por pessoas. Então, não existe tecnologia sem o ser humano. Por mais que algumas pessoas tenham esse medo de ser substituído, meu Deus, a tecnologia vai substituir. Não existe tecnologia sem ser humano. É o que a gente prega, é o que a gente faz questão de enfatizar, porque as pessoas movimentam tudo. Então, muito obrigada. Sua participação aqui foi fundamental. E eu espero que o pessoal de Maceió assista o nosso episódio e entenda a visão da gestão pública para o município de vocês. Tá bom. Muito obrigado a todos. Para você que nos assistiu até aqui, te vejo no próximo episódio do Whitecast. Até lá!